Assim, Luan, eu gostaria de saber das tuas vivências alguns pontos positivos e pontos negativos de ser autista e estudar filosofia. Ou seja, o que tu teve mais facilidade, o que o autismo te facilitou na filosofia e o que ele te dificulta, diríamos assim. Primeiro vamos para o lado negativo, né? Porque o filósofo gosta de ser negativo em tudo, mas ele gosta de ser positivo também. O primeiro negativo foi assim, foi os primeiros percalços que a gente toma durante o processo de formação, né? Porque como eu falei no início na primeira pergunta que tu fez, né, Fábio? A primeira disciplina que eu rodei foi o primeiro ponto negativo que eu senti de baque, né? Porque daí quando vai fazer uma cadeira de pedagogia que não tem nada a ver com filosofia, tu pensa, o que vai ser? Tu vai ser um professor ou tu vai ser apenas um filósofo, né? E aí eu senti o primeiro ponto negativo foi me derrubar, dizer que a disciplina eu achava que eu não ia longe. Eu ia parar a filosofia e dizer, não quero fazer mais isso. E eu resolvi ir para outra área, ir para história, ir para o direito, ir para alguma outra área de formação, né? O ponto outro negativo que eu tive foi quando eu fiz uma disciplina de metafísica a primeira vez, com uma professora, né? Que curiosamente depois foi virar minha homenageada da minha formatura, né? Que ela é filha de um grande filósofo conhecido no estado, né? Foi até professor teu, acho que na Pontifícia Universidade Católica, depois o nome da professora, né? Por acaso seria o sobrenome Pedra em alemão, isso? Tu sabe quem é, né? Não, eu sei quem é porque tu falou... Acho que mas não vamos revelar o nome, tá? Depois eu te mando no privado e te conto. Eu tenho uma história com o pai dela que é muito interessante também. Se quiser, eu conto publicamente, não tem problema. Mas eu tenho uma história. Posso contar o meu caso? Vou resumir o meu caso, então, com a filha dele. Pode ser? Resumir. Daí, tu fala da filha dele, eu falo o dele. Assim, o segundo percalço, ela dizia pra mim que eu não ia longe na filosofia. Ela me chamou num dia de uma prova, e eu pensei, vou fazer a prova. Ela me tirou da sala e veio conversar comigo e disse... Luan, tu não vai longe. Eu digo, mas professora, eu me preparei tanto. E coincidentemente, Fábio, ela foi minha professora de lógica, né? E eu passei na disciplina de lógica com ela. Só que daí na metafísica eu comecei, eu não conseguia entender a matéria, essas coisas mais. Vou seguir em frente. Daí ela me tirou da sala e disse, tu não vai longe. Mas eu assim, professora, eu vou longe. Tu não vai longe. Tu vai ficar travado no tempo porque tu não é uma pessoa com autismo, não vai saber metafísica e não vai longe. Aí eu fiquei tão mal, Fábio, eu cheguei em casa chorando e ia dizer, eu não vou mais fazer filosofia. E quem não choraria? Será que ela faria a mesma coisa para um aluno que não é autista? Eu acho que não. E será que é todo aluno que não é autista que é bom em metafísica? Não, um monte de gente toma bomba em metafísica. E metafísica é difícil pra caramba. Então ela literalmente foi preconceituosa contigo. Foi totalmente, até. Mas curiosamente, o triste, Fábio, que dessa história, para resumir, que eu queria reclamar para a coordenação do curso, só que eu não podia reclamar, quem era a coordenadora era ela, né? Nossa. Não, Dói, o meu caso com talvez... É o meu ídolo, tá? Só pra te saber, tá? Só pra me saber que é meu ídolo, tá? O Enildo é Suzano dos ídolos. Pra mim é o maior filósofo brasileiro vivo, tá? Ele a antropologia foi uma das coisas mais fantásticas que eu já li, mesmo comparando com grandes filósofos da história. E aí, obviamente, quando eu tive a honra de estar na última turma dele ali da graduação, daí ele ia ficar só na pós, vou sugar tudo aí, o sábio mestre. Daí dei aquela de CDF, sentei na cadeira da frente ali, e, nossa, assim, eu fiquei aproveitando cada segundo de aula, estudando e lendo os livros e etc. Só que eu fui da primeira turma da PUC do ProUni, tá? E eu vim de família muito pobre, meu pai mecânico, minha mãe dona de casa, lá do Rubem Berta, o bairro mais pobre, mais violento da nossa cidade, né? A minha família... Eu tive a alegria de fazer missão lá, nesse bairro. Então tu conhece bem... Eu tive na Alegria do Sesmar em 2017. Conheço. Eu vou dizer que a minha família sempre foi muito bem estruturada, meu pai sempre teve um emprego fixo, né? Mas era, bem dizer, uma exceção. Sabe que até uma vez, assim, para fazer a digressão, né?
Eu só me liguei de uma coisa quando eu vi o seriado Todo Mundo Odeia o Chris, que ele era o único cara no bairro dele que tinha o pai. Os outros, ninguém tinha pai. E aí eu comecei a ver que meus amigos, ninguém tinha pai, só eu que tinha pai, né? Então, assim, daí eu tinha um outro amigo também que tinha pai, e fora isso, ninguém mais tinha pai. Deu, que loucura, nunca tinha parado. É a questão da vulnerabilidade, né? Mas voltando, e aí... Os positivos, depois... Não, nesse momento eu era o melhor aluno da sala disparado. Fiquei com 10 na matéria dele. E ele já estava... E não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E aí ele pegou e falou, ele parou assim, daí no meio da aula assim, ele começa a dar um discurso. Pois é, né? O governo faz essa coisa aí de ProUni, daí de repente abre as portas da nossa universidade para entrar uma gente estranha, né? Uns alunos que vêm das favelas, uns alunos que estudaram nas piores escolas. A gente não tem nenhum linguajar para falar com essa gente. Daí eu levantei a mão assim, daí ele assim, diga rapazinho. Daí eu falei, professor, eu vim da favela, eu estudei nas piores escolas e eu tô aqui. Daí ele olhou para mim assim, bom, vamos seguir a nossa aula. Tipo assim, ele viu. Ele tem essa mania. Não, deixa eu fazer uma brincadeira, Fábio. Um dia, eu lembro que no dia da escola de Paraninfo, homenageado no ano passado, quando eu me formei, né? A gente escolheu por um voto de menina, né? Porque tinha uma colega nossa que era mulher, né? A Ellen Corrêa, minha colega, né? Que foi a única que se formou. Nós todos homens, né? A gente tinha definido entre os homens que seria só homens os Paraninfos homenageados. E aí a gente disse, por escolha menor, vamos escolher uma mulher. Daí eu olhei pro meu colega e disse, meu Deus, ela vai escolher a que eu não gosto. Daí ela escolheu a mulher, no dia da escolha, foi homenageada, me abraçou chorando, dizendo, agora tu vai longe, né? Agora tu vai te formar, né? Eu digo, por que não me disse isso antes? Por que não me disse antes? Pelo preconceito, né? Pelo preconceito. Sim, o julgamento. Assim, tu estava mal em metafísica, mas certamente não era só tu que estava mal em metafísica, deveria ter outros alunos. Mas sim, na minha turma tinha 4 que rodaram. Tinha 4 que rodaram na minha turma naquela época. Mas daí só para concluir os pontos positivos, eu tive vários. Desde a escolha do meu... Que na realidade quem escolheu o meu paraninfo... Desculpa, o meu orientador não fui eu. Foi ele que se escolheu. Ele que se indicou, veio me avaliar para ser meu orientador. Foi diferente, porque quando chegou ali me entregou o livro na cara e disse, você é teu orientador, quer ser? E eu fiquei sem jeito, eu digo, meu senhor, eu não quero trabalhar com... Não, tu vai ser meu orientador. Depois eu fui descobrir ao longo do tempo que eu tinha um colega meu que trabalhava no colegiado do curso, que ele ia nas reuniões. Diz que nas reuniões eles falavam, o nome do Luan é o terceiro melhor aluno especulado. Daí ele já se disse, então eu vou orientar ele. Dos 3 melhores alunos, os 3 foram orientados pelo mesmo orientador. E aí que começou a ficar meio assim, os professores me olhavam, me gostaram, tudo. Mas o Sr. Denis, eu digo, foi um ponto positivo dentro da minha formação. Ou também o professor discípulo de Luiz Alberto de Boni, o professor Luiz Alfredo Santiago Culliton, né? Que é meu grande amigo hoje. Eu fui aluno do Deboni. Tu quer ouvir uma história do Deboni? O Deboni é um amigo pessoal, a gente conversa, a gente troca mensagens. Ele me pergunta como é que tá a minha formação, daí a gente tem direto conversa toda semana, e me pergunta se eu tô bem, se eu preciso de material. Olha só, não, e é incrível que assim, isso já faz tempo, e ele ainda continua bem, com muita saúde, mesmo enfrentando, né, aquela doença. O Covid. Ele tá com Covid também? Nossa, tomara que consiga escapar dessa aí o grande mestre Luiz Alberto Deboni. A aula dele era fantástica, porque eram digressões, né? E ele contava a história da filosofia como, assim, uma intimidade absurda. Literalmente como se ele tivesse vivido. O pessoal até falava, não, ele fala tão bem da filosofia medieval que ele morreu lá com o cara. Ele sabia. O teu áudio tá bom. Tem até gente ali que falou que tá meio alto demais. Mas tá ótimo, tá? Não precisa se preocupar com isso. E aí o Luiz Alberto Deboni, o discípulo do Deboni... O Deboni, eu fui aluno dele ali na última turma dele. E aí, o que ele fez? No último dia de aula,
Primeiro ele deu livros para todo mundo, ele trouxe uma caixa de livros dele lá e deu um livro para todo mundo, né? E daí ele disse assim, olha, depois de tantos anos, né, ensinando e tudo mais, a filosofia, gravem bem o que eu vou dizer, ó, a filosofia me ensinou que na vida tem duas coisas que realmente valem a pena. Cara, daí quem tava na turma, assim, foi todo mundo assim, sabe? Todo mundo fez assim, o grande Luiz Alberto Deboni, se aposentando, vai falar o segredo da vida, tá ligado? Ele vai falar as duas coisas mais importantes que a filosofia ensinou. Daí ele pegou assim, ó, e começou a fazer assim, um sorrisinho assim, ó. Vinho e mulheres. Daí ele e os meninos assim, ficaram se olhando. Não, fez sentido. Daí ele ficou assim, ó, tipo numa contemplação, assim, lembrando de tudo que viveu na vida. Eu tenho um livro que eu ganhei do Valls, né? O Álvaro Valls, ele, querido professor aposentado também da Unicinos, né, e da URGS, né? Eu tive a grata alegria de ser aluno de filosofia da religião e da filosofia da história. A primeira vez que eu vi Hegel foi por causa dele, né? Daí o professor Álvaro Valls tinha uma brincadeira, né? Que disse assim, quem quer o livro do Deboni? Daí ninguém queria, disse eu. Daí o professor Alfredo viu no pátio eu com o livro do Deus Alberto, ele brincou e disse assim, o que tu tá aprendendo com o meu orientador que não lê nada? Ele, professor, mas eu tô lendo esse livro bom aqui. Deixa eu ver qual. Ah, esse livro eu fiz o pós-fato dele. Eu digo, professor, como assim? Como eu era um aluno burro do Deboni, ele me mandou fazer os pós-fatos dele. Mas eu digo que o senhor Luiz Alberto, eu digo que eu mando um abraço para ele também, onde ele é o Riscalzi, na UX, e eu digo com todo carinho, vários professores de filosofia me ajudaram muito, né? E vários professores também da educação que nos formaram e nos prepararam muito para a formação. Isso aí, cara, é uma coisa assim que eu odeio quem vem com o papo de autodidata. Cara, a filosofia... Que você sabe tudo, né? O autodidata é um cara que se engana sozinho, porque a filosofia, essencialmente, ela é feita em confraria, né? São os outros te corrigindo, são os outros acrescentando ideias às tuas ideias. Cara, não existe filosofia sozinho, né? A gente cresce e aprende com os outros, né? Às vezes sendo corrigido porque a gente está errado, às vezes corrigindo quando os outros erram, e às vezes também construindo junto. Agora, sozinho, ninguém avança nada na filosofia. O Denilson Velli que diz, né, num livros dele, né, que o filósofo ele tá sempre se aprendendo e tá sempre se envolvendo e corrigindo o outro, né? Ele coloca isso também, né, nas obras dele, né? Não, e isso é um princípio básico que Tales de Mileto lançou esse princípio, né? O conhecimento filosófico para o Tales de Mileto ele tinha que ser baseado em algo realístico, principalmente na natureza, não podia apelar aos mitos, às divindades, né? Ele tinha que ser apresentado como hipótese, ou seja, um conhecimento hipotético, não como uma verdade factual. Absoluta também. E ele teria que estar disposto, né, a receber críticas, né? Ou como eu ensino lá para os meus alunos, é assim, ó, basicamente o Tales de Mileto disse, olha, por essas evidências, eu acredito que isso aqui seja um conhecimento. Mas se tu tem evidências melhores, apresente. E aí cria uma tradição de correção de um filósofo pelo outro, né? Então, assim, a filosofia... Fábio, tem uma gozaçãozinha. É junto. Diga. O Aristóteles tem uma gozação básica para nós ir para a próxima questão que eu acho divertido. Quando tu vai criticar uma coisa, dá uma ideia dizendo assim, o Brasil tá tudo errado, a ideia tá tudo errado. Daí tu lembra dos sofistas, né? E daí os sofistas sempre são os pontos negativos do mundo atual. Mas hoje o que mais tem é sofista. Eu vou dizer, a maioria dos influencers e tal que estão por aí, também comentaristas de jornais, etc., eles são essencialmente sofistas. Por quê? Eles dominam a arte da retórica e para eles o que importa é convencer o público deles. Dane-se a verdade. E, por exemplo, na política isso encontra um terreno fértil. Vamos pegar, não vamos citar nomes aqui, mas é o excelente não vamos botar presidente mesmo. Eu só vou dizer que o cara é o presidente da República que está lá. Não votei nele, mas ele está lá. O que acontece? Ele faz justamente isso. Ele
Tem coisas que é evidente que é mentira, é evidente que é falso. Tu tem 300 pesquisas científicas falando que aquilo não funciona, que aquilo é mito, que aquilo é mentira, e ele continua afirmando lá para o público dele. É um sofismo barato e nojento, né? Que a internet incentiva, né? A internet incentiva esse sofismo barato. E a política Fábio, acaba sendo um terreno fértil. e também entra aquela frase muito usada pelo Rousseau no contrato social, né? Toda forma de um contrato se desenvolve através de 3 conceitos: uma palavra, uma frase e uma caneta. É bem isso que acontece, né? Agradeço muito você que assistiu até aqui. Então, por favor, deixa um like, um comentário, se inscreve no canal, ativa o sininho e, se puder, por favor, seja membro do canal. A partir de R$ 1,99 você ajuda com essa pequena contribuição, faz uma grande diferença para a filosofia hoje no Brasil. Assista mais um vídeo nosso. Obrigado, valeu e até a próxima!